Bom, galera, a gente está indo para a segunda aula dessa semana. A gente vai falar aqui sobre silêncio, solitude e fome espiritual. A Bá até chegou a comentar com vocês, né, na aula anterior sobre o que a gente ia abordar aqui. A ideia central dessa aula é a gente entender como o nosso coração ele anda cheio de ruídos e como isso é difícil, né? Como isso dificulta a gente ouvir a voz de Cristo, né? A voz de Deus. E o texto base, né, que a gente vai destrinchar aqui é Marcos 1:35, que diz: No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, dá aquela grifadinha no lugar isolado e também antes de amanhecer. Deu a grifadinha? Show! Então a gente vai abordar aqui nessa aula 4 tópicos. O primeiro tópico é falando sobre solitude, né? Jesus tinha um ritmo de solitude, né? Então por isso que eu falei para você grifar esse lugar isolado, né? A solitude, ela é diferente de solidão. A solidão é quando você se exclui, você vai para um cantinho, se exclui, você não quer falar com as pessoas, você quer ficar sozinho, né, com alguma dor, carregando algo. Já a solitude é quando você tá feliz, mas você quer ter um tempo com você mesmo. Então, um exemplo disso é quando você vai no cinema assistir um filme sozinho. Você tá tudo bem, você tá feliz, né? Mas você quer ir lá sozinho, você quer ter um tempo com você, um tempo de solitude, né? E isso é muito massa, né? E quando a gente olha para a vida de Cristo, cara, pensa naquele tempo Jesus curando uma galera, falando com todo mundo, né? Quantas demandas, quantas perguntas, né? Quantas necessidades e pressões Cristo vivia, e mesmo assim ele separava um momento de solitude com o Pai, né? Por isso que eu falei para grifar o lugar isolado, assim, ele via a necessidade de ir para esse lugar, né? E aqui também mostra pra gente de uma forma muito interessante, né? Jesus, ele levanta de madrugada, tá? Não era 2 da tarde, não era meio-dia, cara, era de madrugada. Ele levantava para ter um tempo de oração. Isso é muito forte. Ele é filho de Deus, ele não precisava separar esse tempo, mas ele via a necessidade de fazer isso. Pô, a gente precisa também. Pensa nós, meros mortais, como nós precisamos desse lugar de solitude com Deus, né? A solitude não é você fugir da missão. Era um lugar onde Jesus permanecia em comunhão. Ele era um lugar que ele ia para cumprir a missão dele. Então, se a gente pudesse resumir esse tópico em uma frase, né, que eu acho que ficou bem legal: a solitude não é fugir das pessoas, é estar com Deus para amar e servir melhor as pessoas. Capite? Mas o silêncio diante de Deus não é um silêncio vazio. É um espaço onde Deus começa a mostrar e tratar e reorganizar o nosso coração, né? No silêncio paramos de performar, no silêncio paramos de responder todo mundo, paramos de tentar controlar tudo, paramos de fugir de nós mesmos e nos colocamos diante de Deus com verdade. Então, o silêncio, olha a importância de nós fazermos silêncio. O momento de a gente ficar quieto, o momento de a gente simplesmente ouvir a voz de Cristo e a gente aquietar nosso coração e a gente começar a nomear os nossos pecados, nomear as nossas dores. Então, o silêncio nos leva para esse lugar, né? Porque é muito difícil no meio do turbilhão de coisas, se não tiver silêncio, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, se a gente puder resumir esse tópico também em uma frase, o silêncio diante de Deus revela o coração, né? Mas também abre espaço para Deus tratar o coração. Eu falo por experiência, como um cara que sofre com ansiedade e TDAH, e minha mente é um turbilhão de coisas, e se eu não paro, e se eu não
fico quieto um segundo, eu não consigo ouvir. Não consigo ouvir nem minha esposa se eu não ficar em silêncio. Então, que a gente possa ir para esse lugar de silêncio, compreender a solitude, que foi o primeiro tópico, e compreender o silêncio. Como que esses dois andam extremamente juntos. O tópico 3, a gente vai abordar sobre a solitude não é isolamento. Acho que, né, desde quando eu comecei, acho que já deu para compreender um pouquinho disso, né? Que a solitude não é isolamento, não é solidão. O isolamento, ele fecha o coração, a solitude abre o coração para Deus. O isolamento nos deixa mais duro. A solitude nos torna mais sensíveis. O isolamento nos afasta da comunhão. A solitude nos prepara para viver melhor a comunhão, né? Então, assim, se a gente pudesse também, né, eu vou fazer isso em todos os tópicos, tentar resumir tudo dentro de uma única frase, cada tópico. E esse tópico sobre solitude não é isolamento. O isolamento nos afasta de Deus e das pessoas. E a solitude nos aproxima de Deus para ouvirmos a Deus. No tópico 4, a gente vai falar sobre fome espiritual e como nós precisamos cultivá-la, né, no nosso dia a dia. Ninguém cresce em fome por Deus alimentando-se de distrações, certo? Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos apenas pressa, tela, comparação, entretenimento, ansiedade, o nosso coração vai perdendo a sensibilidade espiritual. Mas quando alimentamos a presença do Cristo, a palavra, a oração e o silêncio, a fome espiritual começa a crescer. Lá em Salmos 63:1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Essa sede por Deus não é apenas emoção de culto, sabe? Quando a gente tá naquele culto e, cara, agora eu tô amando Deus, e a gente tá lá amando, né? Não é nesses momentos. Nós precisamos cultivá-lo. É um desejo de cultivar no dia a dia. É quando não tem música, é quando o seu chefe tá brigando, é quando acontece alguma situação. Cara, isso é cultivar a presença de Deus, é quando aparece uma situação ruim e você olha para o Cristo e você fala: eu preciso da sua ajuda, Jesus. É quando você não está encontrando um caminho e você dobra o joelho e fala: Jesus, me mostre o caminho, né? Então, isso é cultivar no dia a dia a presença de Deus, né? Às vezes não começamos a buscar a Deus porque estamos com muita fome. Começamos a buscar porque sabemos que precisamos dele, né? E quando buscamos, a fome vai voltando. Então, quanto mais você depende de Jesus, mais fome você vai tendo. Quanto mais você entrega seus dias para Jesus, mais fome você vai tendo. É quando uma situação está difícil e Jesus te dá o escape para aquilo. A nossa fome vai aumentando, né? E ela vai voltando e a gente vai querendo estar mais perto. Então, se a gente resumir esse tópico 4, onde fala sobre fome espiritual e como precisamos cultivar, a fome por Deus cresce quando paramos de alimentar aquilo que rouba nosso desejo por Deus. Então, para a gente conseguir voltar para esse lugar de fome, para esse lugar de desejo, né, por Cristo, nós precisamos abrir mão, né, como disse lá no começo, da tela, da comparação, do entretenimento, né, da ansiedade. A gente precisa começar a abrir mão para a gente conseguir ir para esse lugar de desejo por Deus diariamente. E agora, como vamos colocar eu, você, isso na prática? Nós precisamos parar 10, 15 minutos do nosso dia, ir para um lugar tranquilo, cara, e simplesmente respirar, desacelerar, tirar o celular, colocar o celular longe, né, em modo avião, e, cara, simplesmente só falar: Jesus, fale comigo. E ficar em silêncio, deixa Jesus falar com você. Jesus, ele tá com saudades de você. Jesus, ele tem saudade de
falar, porque muitas vezes a gente só sabe entrar na presença e pedir, falar e falar e falar e falar e falar. Não, cara. Escuta, escuta o que Jesus quer falar com você, o que ele quer trazer de direção para sua célula, né? O que ele quer trazer de direção em um culto, em um tempo de oração. Escuta, seja um bom ouvinte, né? Ouve o que Jesus quer falar com você. Não precisa ser 3 horas de oração. 15 minutinhos, 10 minutinhos ali só para ouvir, ficar em silêncio. Então, que a gente possa ir junto para esse lugar. Fechou?